Os irmãos podem vir um pouquinho mais à frente para ouvir o reverendo Sebastião. Quem puder Ir à frente, sentar-se à frente, me ajuda. Não dá para todo mundo. O assunto que hoje vamos abordar continua sendo um assunto difícil, mas desta feita não é um assunto difícil porque seja incompreensível. Ele é até muito simples de se compreender, mas a dificuldade dele está em assimilarmos, em colocarmos em prática na nossa vida. E o aspecto principal que iremos abordar é o da comparação. Certo? Nós estudaremos algumas passagens sobre este assunto. E nós vamos começar no livro de Números, no capítulo 14. No capítulo 14, no verso 1 e no verso 2. Livro de Números, capítulo 14, os versos 1 e 2. Então, vamos ler aí, eu vou ler o verso primeiro, quem puder ler para mim o verso 2. Diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Número 2. Essa foi a colocação de quantas pessoas da igreja? Todas. E eles choram, foi uma coisa séria, choraram, e eles passaram a noite remoendo aquilo, e eles reclamaram muito, e eles falaram assim: teria sido melhor se tivéssemos ficado no Egito? Ou teria sido melhor se nós tivéssemos morrido no deserto? E eles reclamaram contra Moisés e contra Deus. Duas coisas que eles fizeram: eles reclamaram contra Moisés e contra Deus, e reclamaram veementemente. E é impressionante, o que me chama a atenção nisso é que nós nunca, jamais estamos satisfeitos com o que Deus nos dá e com o que nós temos. Talvez isso por causa da comparação. E quando nós comparamos, sempre nós comparamos a nosso favor. Então tem uma coisa muito interessante que nós chamamos de memória seletiva. Eu não sei se você já ouviu o nome, mas eu sei que você já viu isso em vários lugares. Memória seletiva. As pessoas, quando nós vamos conversar com elas, só se lembram daquilo que lhes é favorável e conveniente. Já viu isso? Por exemplo, esse povo aqui estava reclamando, e o povo dizia: lá no Egito a gente tinha pepino, a gente tinha alface, a gente tinha carne, e a gente estava vivendo lá. E por que a gente foi sair? Mas dos que reclamaram aqui, que fizeram a comparação, não houve sequer um que dissesse assim: lá no Egito a gente era escravo. Ou então, lá no Egito, eles matavam nossos primogênitos. Ninguém se lembra disso aqui. Só lembra aquilo que lhes é favorável. Então este é um problema sério. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós sempre também nos comparamos. Mas o problema é que nós nos comparamos com os que estão
acima de nós, os que têm mais do que nós. E nós olhamos então para a nossa situação e não nos conformamos com o que nós temos e com a situação que nós estamos. Nós sempre queremos estar na situação melhor e melhor e melhor. E então, quanto mais tivermos, isso não vai diminuir a nossa reclamação se nós nos compararmos com os outros. É importante nós olharmos para a nossa vida e olharmos para Deus e dar o devido valor a Deus e às coisas que Deus nos deu. Senão, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, nós estaremos felizes. E voltem um pouco, vamos avançar um pouco, antes disso, no livro de Números mesmo, no capítulo 21. No capítulo 21. Então, no verso de número 4, nós temos assim: e então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, e ao redor da terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Então, nós nos habituamos a comparar aquilo que temos com aquilo que os outros têm. Eu diria que a vida é mais ou menos parecida com uma escada. Se você olhar para cima, certamente você verá muitas pessoas que estão em situação melhores do que a sua. Mas se você olhar para baixo, tem infinitamente mais pessoas que estão em situações piores do que a sua. Talvez o nosso problema seja que nós só olhamos para cima, e só comparamos com os que estão melhores do que nós. Eu já disse isso para vocês, mas no tempo que eu trabalhava no departamento missionário, que viajava muito, e viajava para a região do Nordeste, o povo de muitos estados brasileiros olham para a nossa situação em São Paulo e nos consideram não apenas ricos, mas nos consideram muito ricos mesmo. Mas nós não olhamos para isso e nem sempre somos agradecidos pelo que temos e pelo que somos. E às vezes isso nos leva até mesmo a maldizer o que temos. Então, o mau agradecimento, a falta de agradecimento, talvez seja um dos pecados mais graves da nossa geração. A falta de agradecimento, falta de gratidão, falta de reconhecimento do que tem recebido de Deus. Isso não é novo, não é? Por exemplo, quando Jesus curou os leprosos, quantos leprosos ele curou? Quantos voltaram? E não era judeu. Não era de se esperar que ele fosse o que voltasse, mas ele é o que voltou, o único que voltou. Então, vamos considerar aqui. Tem um ditado, que esse é um ditado razoavelmente certo, que diz assim, que as pessoas se esquecem de 1000 refeições que lhes são servidas, mas elas não esquecem de uma que lhes é negada. Então, você pode fazer favor para uma pessoa a vida inteira e cuidar de uma pessoa a vida inteira. O dia que você não puder mais, que você disser não, perdeu a amizade. Isso é muito comum no ser humano. É muito comum no ser humano. Nós precisamos olhar para nós e constatar as coisas que Deus nos concede, as coisas que nós temos e o que somos, qual a nossa situação. E a partir daí, precisamos reaprender a viver
de forma agradecida e de forma feliz. Paulo, abram lá na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, no verso de número 11, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, o verso de número 11. Vamos ver o que diz aí. Quem lê aí para mim em voz alta? Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi A viver em quantas situações? Tudo e qualquer. Não importa a circunstância. Eu aprendi a viver contente. Então, gente, é viver feliz, ser agradecido, é uma questão de aprendizado. Nós aprendemos, nós levantamos-nos de manhã, olhamos para a esposa e somos agradecidos porque a temos, ou olhamos para o marido e somos agradecidos porque o temos, olhamos para os filhos e a casa em que moramos, a saúde que temos, abrimos os nossos olhos e então enxergamos. Um pássaro canta lá fora, nós ouvimos. E nós tomamos café e cada ponto da nossa língua tem um paladar, tem uma percepção de sabor. Cada ponto da nossa língua tem uma percepção. E nós então nos acostumamos a nem levar em conta isso. E nós não somos agradecidos pelas coisas que temos. Mas nós olhamos constantemente para as coisas que não temos. Para as coisas que não temos. E reclamamos, em decorrência disso, das coisas que nós gostaríamos de ter e não possuímos. Bem, esse pecado do povo levou o povo a reclamar contra Moisés e contra Deus. Mas isso levou o povo à impaciência. Essa palavrinha é importante e eu sugiro que, se você quer entender bem a passagem de Números 21, você sublinhe esta passagem, impaciência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês importante. Eu já estou praticamente com 60 anos de idade. Eu não me lembro sequer de uma vez que eu tenha perdido a paciência, que hoje eu me orgulho disso, de ter perdido a paciência. Paciência é o conhecimento que se tem da paz. Então, se nós sabemos que Deus cuida de nós, e Ele é aquele que supre cada uma das nossas necessidades, nós precisamos de entender isso. Não se orgulhe de perder a paciência. Algumas pessoas nos dizem assim: eu sou assim, quando me vem uns 5 minutos, eu falo mesmo. E eu conheci uma pessoa que era assim, e trabalhava a pessoa. E um dia ela estava trabalhando com uma colega de serviço, e então vieram 5 minutos. E ela começou a ofender a colega e falar tudo que ela pensava para a colega, negativamente. E aí chegou o patrão, no meio da conversa, e acabaram os 5 minutos. Significa o que isso? Que ela estava no controle, não tinha nada de 5 minutos, era mentira. Ela estava falando o que ela queria falar. Ela estava ofendendo porque queria ofender. Nós temos esse negócio e as pessoas dizem: não é a minha natureza. E o senhor sabe como é, pastor? A carne é fraca. Já ouviu esse argumento? Muita gente diz isso. Quando é que esta passagem foi mencionada de que a carne é fraca? Bom, estava Jesus orando no jardim do Getsemane. Ele tinha levado 3 pessoas com ele. Quais eram as 3 pessoas? Pedro, Tiago e João. E ele então falou: olha, está chegando uma época difícil da minha vida e chegando a época da minha morte, então vamos orar, vocês orem comigo, fiquem aqui, eu vou mais adiante um pouquinho para orar. Quando ele voltou, Pedro deitado lá, João dormindo do outro lado, e Tiago nem viu ele voltar, então dormiu porque estava lá.
Bom, aí ele saiu, ele acordou eles, repreendeu-os duramente e saiu para orar de novo. Quando ele voltou, o que ele encontrou? Pedro dormindo, Tiago no mesmo lugar, nem tinha virado ainda, e João encostado na outra árvore lá dormindo de novo. E ele então acordou-os novamente, repreendeu-os duramente e pediu para que continuassem orando, entre aspas, e ele ia lá adiante e continuar na sua comunhão com Deus, com o Pai. E quando ele voltou, o que ele encontrou? Tiago dormindo, Pedro dormindo e João dormindo. Aí ele disse: na verdade, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. O que ele quis dizer com isso, que a carne é fraca? Vigor físico, cansaço. Só vigor físico e cansaço. Eu não aguento passar a noite inteira orando, lá no frio. Era frio, um frio de rachar na região. E lá na mata, no jardim do Getsemane. Então eles disseram o seguinte: nós não podemos, o que Jesus diz é que a gente não aguenta passar a noite inteira orando. Quando fala que a carne é fraca, não está dizendo que o pecado nos domina, não. Essa questão, se o pecado nos domina ou se o pecado não nos domina, é outra passagem. É Romanos 6,14. Vamos lá? Romanos 6,14. Quem lê aí para mim? O pecado não terá, significa ler. Se você pecar, você peca porque você quer pecar, porque você é ruim. Não é porque o pecado te obrigou. Tem duas coisas importantes. Uma é isso, é que as pessoas jogam a culpa no pecado. A outra é que elas jogam todo o restante da culpa no demônio. Certo? Mas o que as pessoas dificilmente fazem é assumir, dizer: eu pequei e eu estou errado e eu preciso mudar. Então isso as pessoas dificilmente fazem. Então, irmãos, nós nos acostumamos com esta coisa da comparação e isso é problema. E então isso nos leva à impaciência e nos leva também à reclamação pela nossa situação e por tudo que Deus nos dá. No verso 5 de Números 21, nós lemos assim: e o povo falou contra Deus e contra Moisés. O que o povo deve ter falado contra Moisés? Você é um péssimo líder, você não conhece o caminho, você saiu para conduzir 3 milhões de pessoas sem saber o caminho. E talvez até estivesse certo, porque a distância do Egito até a Terra Prometida era uma distância para fazer em muito pouco tempo. Quanto tempo Moisés durou? 40 anos. Então não conduziu pelo caminho. O que o povo mais talvez tivesse dito? Você não planejou a nossa saída? Você já tirou do Egito e nós demos de cara com o Mar Vermelho. Então, que líder é você? Então eles começaram a falar de Moisés. E talvez tenham dito assim: você não planejou porque não tinha alimentação, como é que você ia alimentar esse povo? Você vai tirar de lá as pessoas para morrerem? Então diz o texto que este povo falou contra Moisés e falou contra Deus. E o que esse povo deve ter falado com Deus? O Senhor é Deus ou não é? O Senhor controla as coisas ou não controla? Mas esse povo não perguntava por que aquilo estava acontecendo, o que Deus queria ensinar a eles com o que estava acontecendo. Este povo sabia mesmo, era reclamar. E como eu nunca ensinei para os meus filhos a reclamar? Seus pais ensinaram você a reclamar? Na escola,
Ana, você aprendeu isso? Tem uma matéria lá que chama Reclamação 1. Não existe isso. Mas eu fico impressionado como nós aprendemos a reclamar e aprendemos a não viver felizes. Aí eles dizem assim contra Moisés e contra Deus, no verso 5: porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Quem é que dava este pão? Deus, Senhor. A nossa alma tem fastio deste pão vil, esse pão nojento. É isso, a palavra aqui é essa. Não conhece variedade, não é? O menu do mesmo dia, todo dia, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Não sabe, não pode mudar nada. Pois é, este povo falou isso contra Deus. Gente, não quero que vocês pensem que este povo fosse diferente, muito diferente de nós, porque nós também aprendemos a não dar às coisas que vêm de Deus o devido valor, a não reconhecer as coisas que vêm de Deus. Ora, eles tinham que comer e tinham que beber. Tinha uma rocha que seguia ele, e a rocha, diz o texto aos Hebreus, era Jesus Cristo. A rocha era Cristo, e da rocha saía água para eles tomar. Não passaram sede. As sandálias deles não envelheciam. E quando eles quiseram comer coisa diferente, Deus mandou codornizes e supriu a necessidade e a fome de todos eles. Logo, mas esse povo não estava satisfeito com nada. E esse povo disse o seguinte: era melhor se a gente estivesse lá no Egito. Será que era mesmo? Onde esse povo trabalhava como escravo, de domingo até domingo, e não eram 8 horas por dia. Lá no Egito eles tinham que bater metas. Já tinha isso lá, fabricar tantos tijolos por dia. Aí estava muito fácil de fabricar e de bater aquelas metas. Então foi o faraó e disse o seguinte: vou tirar as palhas, porque assim vocês farão tijolos com mais dificuldade. E as palhas eram colocadas nos tijolos, né? Vocês terão mais dificuldade para fazer os tijolos, mas tem que bater as metas de domingo a domingo, e às vezes noite e dia. Quando nasciam os filhos, ainda tinha esse problema, os primogênitos lá, os meninos eram mortos, os meninos eram mortos. Então, gente, era isso mesmo que aquele povo queria? Deixa eu perguntar para vocês se nós somos os melhores. Qual a nossa alternativa? Viver no mundo sem fé, viver no mundo sem diretriz da Bíblia, ir para o inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. São as alternativas. Será que este mundo é melhor do que Jesus Cristo? Será que esse mundo é melhor do que aquilo que Deus nos deu? E então o que Deus nos faz andar por este mundo tem propósito, tem um objetivo. E esse povo aqui, então, via só dificuldade e só reclamação. Quando esse povo começou a reclamar assim, Deus enviou serpentes, cobras venenosas. E diz o texto que as serpentes mordiam e as pessoas morriam. Então o povo clamou a Deus. Sempre assim, né? Tem umas coisas que nós nunca encontramos. Nós nunca encontramos pessoas felizes em situação de bonança e não encontramos ateu na trincheira. Não sei porquê.
Então, mas na trincheira, quando a morte passa perto, então as pessoas todas dizem crer em Deus. Quando nós temos problemas graves, nós buscamos a Deus. E este povo então buscou a Deus. E Deus então mandou que fosse feita uma serpente de bronze. E todos que olhassem para a serpente, depois de serem mordidos, eram curados. E essa serpente representava que ou quem? Jesus. Porque todos que olharem para Cristo são salvos. Todos são salvos. Então, irmãos, esta foi a situação e isso é descrito aí até no verso de número 9, da situação deste povo, da ingratidão deste povo. E por que este povo disse isso? Voltem aí ao capítulo 14 e leiam o verso de número 32. Capítulo 14 de Números, verso de número 32. O povo falou assim: era melhor se a gente tivesse morrido no deserto. Deus disse assim: está atendido. Está atendido. E ele falou: dessa geração não vai sobrar ninguém, todo mundo vai morrer no deserto. Foi por essa razão que Moisés conduziu eles por 40 anos andando para cá e para lá no deserto. Para cá e para lá no deserto. 40 anos. Nós também temos um objetivo, um propósito de estarmos aqui, de nos acharmos aqui. E vamos considerar isso rapidamente. Mas é preciso que nós valorizemos o que temos e amemos o que temos. E amemos o que Deus nos tem dado. Porque Deus nos tem dado muito e tem suprido todas as nossas necessidades. Nossos filhos têm saúde. Nós temos o que comer, nós temos onde morar, nós temos saúde, nós temos a comunhão, nós temos uma igreja e nós temos, enfim, tudo de que nós necessitamos. Nós temos oportunidades. Aqueles que querem se dedicar ao estudo, quiserem ser, nós temos oportunidade no nosso país, nós temos oportunidade para pregar o Evangelho. Mas a razão por que Deus não nos leva daqui imediatamente é outra. Seria muito oportuno se, ao nos convertermos, Deus nos levasse imediatamente para o céu. Isso seria oportuno. Nós não pecaríamos mais, não sofreríamos mais, não teríamos mais dificuldade. A razão é por que Deus não nos leva imediatamente para o céu ao nos convertermos. Bom, Deus não nos leva para o céu imediatamente ao nos convertermos, porque Ele deseja que permaneçamos aqui para dar testemunho dele. E talvez por essa razão, nós temos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 26, onde Paulo, 16 ou 16, acho que é 16, onde Paulo diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque sobre mim é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ele diz. Mas, então essa é a nossa tarefa e por essa razão nós estamos aqui. Agora, tem um versículo importante, na primeira carta aos Coríntios também, no capítulo 15, e eu acho que é no verso 34, e eu ainda não tenho dado ênfase nesse versículo, mas farei isso nos próximos meses. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 34, é um versículo que sempre me falou profundamente ao coração, porque eu acho difícil, cada vez que eu leio, eu acho difícil. Tem alguns versículos que a gente prefere não decorar, porque eles pegam pesado. Esse é um deles, tá? Vamos ver o que diz? Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus.
Tem muita gente na sua família que ainda, os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de escola, tem muita gente que ainda não tem o conhecimento de Deus. E ele diz: eu digo isso para vergonha sua. Ele fala abertamente. Então, gente, nessa etapa, eu quero dizer que a comparação e a lamentação é uma coisa terrível. E eu só quero mostrar, para concluir, o Salmo de número 73, que uma hora dessas será objeto das nossas considerações mais demoradas, tá bom? Salmo de número 73, porque o salmista resolveu refletir sobre este assunto. E então nós lemos assim, o salmista falando, hein? Com efeito, a partir do verso 1, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aí ele fala: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu se desviasse, para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e neve, não partilham as canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, e do coração brotam-lhes blasfêmias. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Termina aí no verso 11 ele dizendo: Deus sabe disso? Será que Deus está vendo isso? Aí ele responde assim: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Aí ele fala no verso 13 uma colocação importante: não adiantou nada eu ser crente, porque eu sou crente e sou afligido. E o ímpio, que é abençoado, não é crente e é abençoado. No verso 13 ele diz assim, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Aí ele fala: se eu só tivesse pensado em falar isso, só tivesse pensado, eu já teria pecado. E então ele, para compreender isso, porque ele considerou essa tarefa de refletir sobre o assunto muito pesada para ele, para compreender isso, ele foi para o templo. Ele diz que quando ele entrou no templo, ele atinou, no verso 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. O fim deles. Você quer ter o mesmo fim dos ímpios? As coisas materiais e temporárias valem a pena aqui na terra? É disso que você está atrás? Bem, irmãos, e para compreender, quando ele diz atinei para o fim deles, no livro do profeta Malaquias, livro de Malaquias, o capítulo de número 3, no verso 17 e no verso 18, aliás, no verso 18 do capítulo 3, ele está falando sobre o fim deles. Ele está falando de um dia que virá, que é o dia do fim deles. Ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve. Olha o dia, verso 1 do capítulo 4: pois eis que vem dia, e arde como fornalha, e todos os soberbos serão como restolho. E o dia que vem os abrasará, diz o Senhor, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo.
E vocês? Qual será a situação de vocês? No verso de número 2: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Qual a diferença que é importante? A de agora ou a do dia do juízo? O que você quer? É voltar para o dia da condenação? É viver como os condenados? Ou você está feliz com o que Deus tem dado? Você compara-se com os ímpios e quer ser como os ímpios? O objetivo seu é de ser como os ímpios? Então, gente, é preciso aprender a ser feliz, a estar contente com o que Deus tem dado a cada um de nós. O que Ele deu a mim não foi o mesmo que Ele deu a Letícia. O que Ele deu a Letícia não é o mesmo que Ele deu ao Vanderlei. E o que Ele deu ao Vanderlei não é o mesmo que Ele deu ao seu Ananias. A cada um com coisas diferentes. Cada um glorifica a Deus com aquilo que recebeu. Entender isso é compreender o seu propósito dentro do plano de Deus. E fará você viver feliz. Que Deus nos abençoe com estas considerações de hoje. Superintendente, muito obrigado.